Olá, segunda série. Nessa aula nós vamos falar sobre a colonização inglesa e as primeiras experiências sobre essa colonização. Vamos ver o objetivo dessa aula? Compreender como se deu a colonização na América do Norte, identificar a organização do sistema colonial inglês. Tá? Então veja, retomando um pouco os conceitos, né? Em que região da América do Norte iniciou-se a colonização inglesa? Quando os colonos chegaram a território norte-americano? Então aqui, ó, navio Mayflower, né, na Baía de Plymouth, por William Marshall, em 1882, que é, na verdade, existe a ideia de que vieram no navio Mayflower, mas os que vieram em outros navios e vieram antes disso, tá? Então veja, a colonização dos Estados Unidos inicia-se pela costa leste do território, região banhada pelo Oceano Atlântico, tá? Então veja, né? Aqui nessa região é que vai se iniciar, e aí aqui nós temos também, ó, a Guiana Inglesa, né? Que é outra parte da colonização inglesa na América, né? Então esses são os pontos que foram colonizados pela monarquia britânica, colônias britânicas na América, tá? Então veja, os pais peregrinos, como são chamados os colonos puritanos, chegaram no início do século XVI e fundaram a colônia de Massachusetts, né? Agora veja aqui, ó, aqui nós temos uma manchete, né? Uma notícia, Mayflower, o incômodo legado dos peregrinos que chegaram aos Estados Unidos há 400 anos. O passado é sempre o presente nos Estados Unidos da América, afinal, Mayflower não levou os primeiros colonos ingleses para a costa. Tá? Então ali, ó, reportagem de 3 de outubro de 2020. O processo de chegada dos colonos ingleses na América até a atualidade gera interesse. Veja a notícia acima que trata dessa questão. Na sua opinião, você percebe vestígio da colonização inglesa na América? É possível a gente perceber vestígio dessa colonização aqui? Vamos ver então, né? Os ingleses também formaram seu império colonial. Então olha o mapa aqui que nós vamos ver todas as colônias britânicas, né? Então é a coroa, né, onde o sol nunca se põe, né, como falava. Então da Inglaterra saem a América do Norte, aqui na América Central e parte da América do Sul, a África, o continente africano em vários lugares, né? Aqui na Península Arábica também, Índia, na região aqui da Ásia, e na Oceania, Austrália, Nova Zelândia, enfim, né? Várias regiões ali que foram colonizadas pela Inglaterra, tá? Então aqui, ó, o Império Britânico em seu pico territorial em 1922, né? E aí então a busca de novas fontes de renda inglesa era uma preocupação. Como foram as primeiras experiências da colonização inglesa na América? Então aqui, ó, atualmente os Estados Unidos é o terceiro país em extensão territorial. Da colonização da costa leste, aqui no mapa, né, da costa leste até a costa oeste, foram séculos de exploração. Conhecer a formação territorial dessa nação é importante para compreender a geopolítica mundial, tá? Pensar como a forma como ocorreu essa colonização, como essa sociedade se organizou, prosperou e formou os Estados Unidos é que nos dá a noção da geopolítica, inclusive da atualidade, tá? Então veja, aqui o mapa das 13 colônias, então eles chegaram na costa leste, né, Massachusetts aqui, foram primeiramente, na verdade, chegaram na Virgínia, por volta de 1585 e posteriormente em 1620 em Massachusetts e foram se organizando, tá? Então ali ó, o mapa das 13 colônias em vermelho, localizado na costa leste dos Estados Unidos. A ocupação dos territórios a oeste, Far West, acontece no século XIX, né, vários séculos depois. Vamos para a nossa primeira atividade dessa aula? Conhecer a formação territorial dessa nação é importante para compreender a geopolítica mundial. Como foi o início da colonização dos Estados Unidos? Então vocês vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão lembrar do que nós falamos, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção da nossa atividade, então? Conhecer a formação territorial dessa nação é importante para compreender a geopolítica mundial. Como foi o início da colonização dos Estados Unidos? A colonização dos Estados Unidos começa a partir da formação das 13 colônias, que se formaram a leste, e o processo de ocupação de todo o território norte-americano levará séculos, então, tá? Veja, inicialmente muitos trabalhadores foram trazidos da Inglaterra pelos proprietários de terras, assinando um contrato prévio de serviço que ficou conhecido como servidão por contrato. Esses trabalhadores se comprometeram a servir durante um determinado tempo em troca da passagem para a América, abrigo e alimentação. E aqui a representação do progresso, ou seja, essa servidão aconteceu por um tempo determinado. Enquanto eles deviam, o valor da travessia, passagem, alimentos, enfim, eles tiveram que trabalhar para os proprietários de terra. Posteriormente, então, eles podiam estar livres para escolher trabalhar em outros lugares ou, inclusive, buscar as próprias terras, E aqui a imagem da prosperidade, por quê? Porque a visão dos colonos na América do Norte era de desenvolver colônia de povoamento, Então, eles povoaram ali, buscavam desenvolver e prosperar. E essa imagem da prosperidade americana está presente desde o início, então, da colonização. Veja, aqui a gente tem um mapa, o mapa vai mostrando como que foi avançando a colonização, Onde eles foram se instalando, os colonos foram se instalando e foram então povoando e aumentando a população do que hoje é os Estados Unidos. Os ingleses realizaram 2 tentativas de colonização, a primeira em 1585, Sir Hyley fundou o pequeno povoado na costa leste da América, no qual batizou de Virgínia. Porque, em homenagem à Rainha Elizabeth I, que ainda reinava na Inglaterra. No início do século XVII, em uma segunda tentativa, vários grupos chegaram, entre eles os puritanos. Vamos lembrar aí a importância da reforma religiosa na Europa, e de que forma essa reforma religiosa protestante vai implicar no processo de colonização da América. Tá? Um mapa demonstrando então a cronologia da colonização do território onde atualmente são os Estados Unidos da América. Vamos para a próxima atividade? Quando e como ocorreu a colonização das terras norte-americanas pelos ingleses? Novamente, copiem a questão no caderno de vocês, respondam a partir daquilo que nós vimos aqui e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer então a correção da nossa atividade, pessoal? Então veja, como e quando ocorreu a colonização das terras norte-americanas pelos ingleses? Os ingleses realizaram 2 tentativas de colonização. Em 1585, o Sr. Heilig fundou um pequeno povoado na costa leste da América, o qual batizou de Virgínia. E no início do século XVII, em uma segunda tentativa, vários grupos chegaram, entre eles os puritanos, então em 1620, né? Ó, veja, em 1620 chegaram à América a bordo do navio Mayflower, um grupo de colonos puritanos calvinistas. Fundaram a colônia de Massachusetts, ficaram conhecidos como pais peregrinos, né? Aqui, então, a imagem do navio Mayflower. E isso virou até uma espécie de mito, porque sempre é citado pelos norte-americanos, né? A importância desse navio que trouxe eles para que eles desenvolvessem a América, tá? Então aqui, ó, a ética protestante dos pais peregrinos, baseada no calvinismo, é que permitiu o desenvolvimento econômico da colônia. Aqui eu só quero lembrar vocês por que o fato de eles serem calvinistas permitiu o desenvolvimento. Vamos lembrar então que a reforma religiosa acontece porque a Igreja Católica condenava o lucro e a usura, lembram disso? E aí as novas religiões que surgiram, protestante, luterana e calvinista, não, inclusive o calvinismo criou a teoria da predestinação, que se tu fosse escolhido de Deus, então tu prosperaria, e que essa prosperidade agradava a Deus. E obviamente que os comerciantes e muitas pessoas se agradaram com essa ideia e passaram a praticar o calvinismo. E esses calvinistas é que vão chegar nos Estados Unidos com esta ética, com esse pensamento de prosperar. Logo eu serei escolhido de Deus se eu prospero, então eu devo prosperar na terra onde eu vivo. E isso pautou o desenvolvimento dos Estados Unidos, tá? Pacto do Mayflower estabeleceu forma democrática do governo para a colônia Plymouth. Então eles já fizeram um acordo dentro do navio que os trouxe para cá, que eles desenvolveriam essa terra para todos aqueles que ali vivessem. E eles levaram isso a cabo a partir do momento que eles desembarcaram aqui, né? Então aqui, ó, Universidade de Harvard, a mais antiga universidade dos Estados Unidos e considerada uma das melhores do mundo. Foi fundada em 1636, 16 anos depois que os pais peregrinos chegaram na América, em Massachusetts, pelos colonos da região. E aqui o brasão da Universidade de Harvard, né? Veja, o clima frio e a ausência de metais preciosos nas colônias mais ao norte favoreceu a construção então de uma sociedade mais igualitária e sem uma rígida administração metropolitana. Então o fato de, vamos traduzir isso em miúdo, de essa terra não ter riquezas que interessasse a coroa inglesa, permitiu com que os colonos e essa ética protestante trazida pelos pais peregrinos calvinistas, permitiu com que essa sociedade se desenvolvesse de forma mais igualitária, né? E isso acabou moldando a cultura de todo o povo norte-americano, tá? Então aqui, ó, região das colônias do norte, onde os pais peregrinos chegaram, porque a gente vai observar posteriormente que existe uma diferença bem clara nas colônias do norte e das colônias do sul, tá? Que vai gerar lá no futuro a Guerra da Secessão, enfim, né? Na continuação vocês vão ver as outras aulas e vão perceber a diferença, ok? Então vamos para a nossa última atividade dessa aula. Que fatores permitiram o desenvolvimento e crescimento econômico dos Estados Unidos? Então, vão lembrar de tudo que a gente falou, vão copiar essa questão no caderno de vocês, vão responder e nós voltamos com a correção.
Vamos fazer a correção então da nossa atividade? Então veja, que fatores permitiram o desenvolvimento e crescimento econômico dos Estados Unidos? A ética protestante dos pais peregrinos, baseada no calvinismo, permitiu o desenvolvimento econômico da colônia. O clima frio e a ausência de metais preciosos na colônia, mais ao norte, favoreceu a construção de uma sociedade mais igualitária e sem a rígida administração metropolitana, ou seja, né, a coroa não ficava tão em cima porque não tinha nada ali que interessasse ela efetivamente, né? Então vamos fazer a retomada da nossa aula? Então veja aqui, ó, nessa aula compreendemos como ocorreu o processo de colonização empregado pela colônia inglesa na América do Norte. Vimos que foi um processo diferente, por exemplo, da colonização espanhola e portuguesa, porque eram coroas católicas, né, e promoveram a colonização de exploração. Então nós, Brasil, colônia de exploração, os países vizinhos aqui espanhóis também. Já na América do Norte, não. Então vieram para cá quem? Um grupo de calvinistas com uma ética protestante diferente da ética católica, né? Lembrando lá que os calvinistas não condenavam o lucro e a usura, muito pelo contrário, aquele que prosperasse era abençoado e amado por Deus, e como na América do Norte não era uma terra que tinha metais preciosos, ou seja, não gerou tanto interesse por parte da coroa britânica, eles também tiveram mais liberdade para desenvolver essa terra. Os colonos que vieram, né? Vieram então os proprietários de terras, pessoas, comerciantes, que eram comerciantes na Inglaterra, ricos, e trouxeram os trabalhadores. Esses trabalhadores, eles fizeram um contrato, servidão por contrato. Trabalharam para os proprietários de terra enquanto eles tinham a dívida aí da passagem e do alimento que foi dado a eles pela travessia. Quando eles terminaram de pagar a sua dívida, então eles tiveram liberdade para trabalhar onde quisesse, para adquirir terras, enfim, e também se desenvolver. Então esse pensamento, esse pacto que eles fazem no navio Mayflower, que de quando chegassem aqui desenvolveriam então essa terra, foi determinante para a formação da cultura norte-americana e foi determinante também para que os Estados Unidos se tornassem um país riquíssimo e hoje a gente possa entender como funciona a geopolítica. Então, por quê? Porque a raiz disso está lá no processo de colonização. Tá? Então foi isso que nós vimos. Vimos a diferença aí, podemos perceber, né, a diferença da colonização portuguesa e espanhola com a inglesa e a partir disso como é que foi se formando então, lembrando, né, que entre o processo de colonização das 13 colônias a leste até a travessia a oeste, levaram aí vários séculos para que eles colonizassem todo o território. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima.